Olá, pessoas da disciplina de História dos cursos do IFRO. Vamos aqui, neste ponto, entender dois povos que se desenvolveram nas Américas antes da invasão europeia. De um lado, os astecas, do outro, os incas, ok? Vamos seguir aqui. Então, o nosso continente americano era habitado por antigas civilizações antes da invasão europeia. De norte a sul do continente, diversas etnias, vivendo em distintas formas de organização social, se faziam presente desde a gélida Groenlândia, lá em cima, naquele pontinho branco lá, gelado, passando pelos desertos das montanhas da América do Norte, pelas ilhas caribenhas e nas densas florestas tropicais do continente, como a nossa Amazônia, né? Povos que viviam em cidades ou pequenas aldeias, grandes impérios ou cacicados, uma ampla produção agrícola ou sistema de extrativismo em caça. Esses indivíduos possuíam uma grande diversidade cultural e deixaram muitos resquícios que hoje são estudados para tentar entender esses modos de vida e visão de mundo. Então a gente tem aqui imagens, basicamente mostrando essa diversidade. Aqui são nativos do que a gente chama da América do Norte, né? A gente tem o esquimó lá em cima, né? No caso, no extremo do slide. O esquimó do Labrador, uma mulher esquimó da Groenlândia, a segunda, um guerreiro Apache, uma pessoa Apache, o Navajo, o Navarro, um Coquismó, uma mulher dessa tribo especificamente, da região de Vancouver, no Canadá, um Cheyenne. Lá do outro lado, em cima, a gente tem um Mandlan, um Ute, um Blackfoot, né? Que é uma palavra inglesa para preto, uma mulher Moque, embaixo, uma chefe, uma Nez Perce e uma mulher Wichita. Então a gente tem uma diversidade muito grande e esses povos, observem, praticamente todos sumiram, né, foram mortos na grande expansão que foi feita ao longo dos séculos sobre suas terras. Algumas desses grupos ainda existem hoje, né, especialmente os esquimós ainda são muito fortes, os inuits que não tem aqui, mas a gente tem aqui uma pequena amostra dessa diversidade. Observem o vestuário, observem até o formato do rosto mesmo, que é um pouco diferente até uns dos outros, e são povos que habitavam a região que a gente conhece hoje como América do Norte e uma parte da América Central também. Já aqui a gente mostra um pouco desses indígenas da América Central e América do Sul, né? E lembrando que são poucos aqui, são gravuras, né, feitas no período imperial, botocudos, que são indígenas do Brasil Central, os puris, o Queruna, também, e os Munducuru e Maué da região nordestina. Mas a gente tem uma diversidade de povos bastante grande que, obviamente, a gente percebe na própria herança que esses povos indígenas deixaram para a gente. A gente não pode tratar o indígena como um único povo apenas, ou apenas como um povo que no passado continua a mesma coisa, né? O vídeo que está postado também junto dessa aula sobre os indígenas do Brasil, ele fala exatamente sobre essa questão da etnogênese. Os grupos indígenas se modificam ao longo do tempo, eles não são o mesmo. Da mesma forma que nós, que somos brancos, né? Descendentes europeus, uma parte de nós não somos iguais aos europeus que chegaram aqui em 1500 ou invadiram aqui em 1500. Os próprios indígenas não são os mesmos desde esse processo de invasão, foram mortos, perderam suas terras, tiveram sua cultura transformada de modo consciente ou inconsciente, mas assim ainda uma parte deles resistiu e continua presente em todos os três subcontinentes do continente, na América do Norte, Central e América do Sul. A gente vai se concentrar nessa parte aqui da aula, né, exatamente para a gente entender e mostrar essa diversidade em dois impérios, né, formados ali no final do século XV e que foram destruídos pela invasão europeia. Especificamente, a gente tem aqui a localização deles, mas a gente vai se concentrar basicamente apenas em dois, né? A gente tem os astecas, os maias e os incas, que são as sociedades consideradas mais complexas. Os astecas na região aí do centro e sul do México, os maias na América Central e os incas aqui na América do Sul, que são considerados até porque restou muito mais vestígios para deles, né? Nessa relação com os europeus. A gente vai focar aqui em astecas e incas, tá? Então os astecas nessa região aí que a gente conhece como América Central e América do Norte, mas principalmente na região do México, mas eles tiveram uma expansão muito grande, né, que a gente observa, e o centro do poder deles estava localizado na cidade de Tenochtitlan, que era a capital do Império. Eles foram os últimos povos. Eles eram inicialmente um povo nômade
que veio lá da região sul dos Estados Unidos, ou que hoje é Estados Unidos, desceu o Planalto do México, chegou no centro do México, foram morar numa ilha, que é exatamente essa gravura mostra essa ilha de Texcoco e as ilhas ao redor que são artificiais, e a partir dela aprenderam uma série de conhecimentos dos povos que já moravam naquela região e com isso se instrumentalizaram para construir um vasto império, né? E a partir da sua grande cidade, extremamente bem construída, com grandes palácios, templos, chamada Tenochtitlan. Esse lago hoje não existe, ele foi aterrado e em cima dele surgiu a capital do México moderna, né? A cidade do México. E esses prédios eles foram todos derrubados pelos espanhóis e com as pedras dele uma parte da cidade do México colonial foi construída. Inclusive hoje no centro da cidade do México, eu vou colocar o link de uma matéria também no AVA para vocês observarem como complemento da aula. A gente observa a presença de grandes construções que são escavadas, né, pelos arqueólogos, exatamente mostrando a parte, inclusive, desse templo maior que está aí presente nessa imagem, tendo em vista que uma parte, tudo isso foi destruída e as pedras usadas para fazer a Catedral do México, alguns palácios ao redor da Praça do Zócalo, que é uma praça central da capital do México. Então, como é que esse povo se organizava, né? Ele tinha um poder baseado, a partir do momento que os astecas se consolidaram como uma civilização, né? Um reino, um império, eles tiveram uma organização social bastante complexificada. O poder estava na mão do que chama-se de Tlatoani, que é uma espécie de rei. A palavra Tlatoani, traduzida, ela significa aquele que fala. Então ele era eleito pelos nobres e ele tinha um vice-rei, que agora me falha o nome na memória, o nome desse vice-rei, que era basicamente substituto dele em alguns momentos que precisava se ausentar. Esse Tlatoani, ele era eleito, né, pelos os chefes dos caupules e a nobreza dos astecas, e ele, a partir disso ele governava com poder total. Aí quando morria, novamente era eleito um Tlatoani. As áreas que ele conquistava, né, o Império conquistava, pagavam impostos e deviam obediência a Tenochtitlan, mas não mudavam muitas vezes o seu modo de vida. Continuavam com a sua cultura, mas prestando, obviamente, obediência à capital asteca. E na sociedade asteca a gente tinha várias famílias, né, descendentes de tribos que vieram, né, das próprias tribos astecas ou até de grupos que foram absorvidos pelo Império, que se juntavam em bairros em terras chamadas Calpuli. Então a cidade de Tenochtitlan ela era a junção de vários Calpulis, na verdade, e cada Calpuli tinha o seu chefe, e esse chefe, ele obviamente ajudava até na eleição do Tlatoani. Então a terra pertencia a todo mundo, a do Calpuli todo, e eles formavam uma espécie de bairro nas cidades. Então na imagem que a gente viu lá anteriormente, a gente tem vários Calpuli ao redor da Ilha Maior de Texcoco, né? Aqui a gente tem uma ilustração de um livro didático que mostra exatamente essa sociedade, como ela se dividia. O imperador Tlatoani lá em cima, né, vestido com as roupas cerimoniais, né, ele sempre andava vestido dessa maneira. Basicamente a gente tem após dele os altos funcionários do Estado, né, que tinham funções militares bem desenvolvidas, não pagavam impostos e recebiam uma parte dos impostos do Estado asteca, né? Os comerciantes e artesãos que se organizavam em corporações de ofício. Então um artesão instava para o filho como fazer, o filho continuava a sua obra. Os sacerdotes lá do lado, que cuidavam do culto, da educação dos jovens, da medicina e da guarda da história da civilização. E lá embaixo os camponeses, que faziam os trabalhos manuais, faziam agricultura e trabalhavam nas obras públicas, mas também tinham direito a uma certa educação, mas não era educação igual à educação da elite, era uma educação básica para ele servir como cidadão do Estado asteca. Então a gente tem uma sociedade bastante complexa, né? A religião asteca era politeísta, ou seja, vários deuses. Os astecas eles passaram a copiar literalmente várias mitologias da região, né, onde eles se desenvolveram, e eles entraram em contato com
a herança cultural da cidade de Teotihuacan, que era uma cidade que existia na região central do México, e uma parte da mitologia azteca ela acontece a partir da região de Teotihuacan, que se tornou um local, inclusive, de peregrinação. É um local que tem pirâmides, influenciou a própria arquitetura. E na mitologia azteca, os deuses lá em Teotihuacan tinham se sacrificado numa quinta tentativa de criar o mundo. Na mitologia se conta que teve várias tentativas de criar o mundo a partir de diversas formas, e na quinta conseguiram fazer isso e criaram o Sol, que é o centro da vida, e se mataram por conta disso. Então, para que a vida pudesse acontecer de volta, os aztecas eles faziam sacrifícios humanos com sangue humano, obviamente, né, e com partes do corpo humano, exatamente para que os deuses eles sempre continuassem benevolentes, eles não se irritassem com o mundo, né? Então, a manutenção do mundo dependia exatamente desses sacrifícios que tinham uma finalidade, obviamente, religiosa. Alguns desses deuses aí é o Tonatiuh, que é a deusa Sol, o Tezcatlipoca, o deus guerreiro do fogo, que é um deus ligado à guerra, né? Tlaloc, o deus da chuva, que é um deus antigo, inclusive aparece na mitologia maia também. O Quetzalcoatl, que também é um deus antigo, que está em várias civilizações indígenas do centro do México. É um deus muito complexo, né? Ele é uma serpente gigante que tem plumas de quetzal nas representações que são feitas dele, lembrando até um dragão, inclusive. Ele é o criador do ser humano, protetor da vida, da fertilidade, da sabedoria, do vento e das artes. E tem o deus beija-flor Huitzilopochtli, que também era adorado no templo central da cidade, juntamente de Tlaloc. Então, a gente tem aqui apenas um de mais de 400 deuses que existiam nesse panteão dos aztecas. Aqui a gente vê uma imagem, né, do ritual feita nos templos das várias cidades aztecas, mas que na realidade ele se resume da seguinte maneira: é um sacrifício para os deuses. Esses templos eram construídos exatamente para facilitar o procedimento e ser visível, ou seja, talvez existisse uma teatralidade no processo de sacrifício humano, porque ele acontecia no topo do templo, mas para ser visível, né? Então as festas que esses sacrifícios aconteciam, né? Elas duravam dias e milhares de prisioneiros eram sacrificados. Existia ali, como você vê na imagem, o templo, em cima do templo, obviamente, tem a escadaria, sobe o templo, aí tem uma espécie de mesa de pedra, onde o sujeito era colocado. 4 sacerdotes seguravam as pernas e um quinto cortava o peito com uma faca de material chamado obsidiana. Então, esse ritual, a população era em dia de festa, ela estava em frenesi muitas vezes por conta da bebida alcoólica, etc. Inclusive, há relatos de que muitas vezes essa mesma população que assistia esses sacrifícios, ela até cortava partes do corpo, né, dedos, um pedaço do nariz, um pedaço da orelha, e jogava no pé do templo como forma também de sacrificar-se para que a vida continuasse a existir. Mas esses relatos eles são até certo ponto um pouco exagerados. Mas que os sacrifícios humanos aconteciam, sim, porque a gente os aztecas deixaram poucos documentos escritos, e esses documentos escritos que sobraram foram de povos, foram de aztecas que foram europeizados, aprenderam espanhol e aí contaram para os padres espanhóis que chegaram lá no século, junto com os invasores europeus, e a partir disso a gente tem muitas vezes um filtro que pode estar com certo exagero, mas é fato que muitas das imagens que permaneceram mostram exatamente sacrifício. Então, essas vítimas eram geralmente prisioneiras de guerra. Nas guerras que os aztecas faziam, eles não tinham intenção de matar literalmente, mas levar as pessoas presas, e a partir disso eles cuidavam desses prisioneiros, eles casavam, tinham filhos, e chegava um momento que eles eram escolhidos para serem sacrificados. E, ao que parece, era uma grande honra para eles serem sacrificados dessa maneira. Então, assim que acontecia o ritual, né, abria-se o coração, abria-se o peito, tirava-se o coração, o sacerdote oferecia esse coração aos deuses, né, especialmente ao Huitzilopochtli, que é o deus beija-flor, e o corpo era arremessado para baixo do templo, e ao que parece ele ficava lá apodrecendo até enfim, aparecer o esqueleto, né? E há muitas construções aztecas que têm esqueletos
enfeitados que podem ter sido esqueletos de prisioneiros que foram sacrificados nesses rituais, mas ainda é uma coisa que é especulada pelos arqueólogos. Os astecas tinham um calendário muito famoso, inclusive baseado no calendário maia. A imagem que mostra aí está presente o centro, o sol, e nesses círculos ao redor você tem dias, meses, anos e eras. Então observa que ao redor dele tem inclusive uma serpente, né, que a cabeça, até uma cabeça dupla que se encosta no final. Então a leitura disso é muito complexa, ele não é totalmente decifrado, mas obviamente que a partir do conhecimento que se tem do calendário maia, que é a mesma coisa, se entende exatamente a divisão nesses elementos, né? Dias, semanas, meses, anos e eras, que duraram em torno de 52 anos, e o ano asteca ele tinha 360 dias normais e 5 dias chamados dias azíagos, que são dias de tormenta e de medo. Eles paravam tudo que estavam fazendo e ficavam em casa. As mulheres que estavam grávidas não eram um bom agouro elas terem filhos nesses dias, então se segurava o bebê inclusive para não se ter. Então é um calendário também religioso, de certa forma. Eles conheciam cálculo e astronomia. É diferente o cálculo porque eles usavam pontinhos, né, para fazer e não era um cálculo como a gente conhece, é um pouco distinto. Astronomia porque tinham conhecimento de planetas, constelações e afins, e usaram a matemática na construção de grandes pirâmides, assim como os maias faziam outros povos que habitaram as Américas antes dos europeus, como os toltecas, os tlatolecas, chipchimecas e por aí vai. Então, esses templos geralmente eram locais de culto e os palácios para a moradia das elites. E a escultura basicamente ela era feita para homenagear os deuses, né? Então tinha uma arte muito focada no âmbito do poder político e da religião. Aqui a gente tem um exemplo da escrita asteca, né, que também é influenciada pelos maias. Eles escreviam não com letras, mas com símbolos, né? Que é uma escrita similar hieroglífica, mas não é no mesmo sentido dos egípcios. Quem basicamente fazia o trabalho disso eram os sacerdotes, e eles faziam isso em folhas de sisal, que é um material, né, que vem de uma planta bastante fibroso, que eles entrelaçavam, faziam uma espécie de tecido grande e pintavam. Então a gente tem exemplos aí de figuras, né, representando a palavra. Então crocodilo, vento, casa, lagarto, cobra, morte, veado, coelho, água, cachorro, macaco, grama, planta, jaguar, águia, abutre, ação, né, movimento, fuga, chuva, flor. Então não se sabe totalmente o sentido de todos, porque, como eu falei, muito do que a gente está vendo sobre os astecas basicamente foi traduzido a partir da visão de alguns astecas que foram alfabetizados em espanhol. Então é possível que haja alguma distorção em relação ao sentido original. Essas palavras não eram acessíveis para todos, mas todos tinham uma certa educação, seja nobre ou mais baixo. Então os sacerdotes eles controlavam essa educação e o ensino em locais chamados chalmecas, que eram escolas, né, que ficavam para a nobreza. E a gente tem o Teopuchacli, que era o local de aprendizado dos mais pobres, onde as crianças aprendiam história, artesanato, normas religiosas, geralmente de forma verbal. Então não existia tanto a escrita, era um ensino mais focado, né, no aprendizado verbal e empírico, né? A medicina asteca também era bastante desenvolvida, né? Eles tinham um tratamento para doenças, especialmente com plantas e superstições religiosas, por isso que os sacerdotes eram os responsáveis pela medicina. Eles usavam uma espécie de um catálogo de mais de 1.500 plantas com finalidades de cura, azeites, resinas, ervas, raízes, folhas, pau de espinho. E como aqui na América do Sul, muito desse conhecimento foi absorvido pelos europeus quando invadiram a região do México. Na economia, eles eram ligados ao comércio, né? Basicamente agricultura e comércio, e eles tinham uma técnica muito avançada de cultivo em terraços, igual aos incas, represas, porque eles moravam em região de pântano, drenagem também, e chinampas, que a gente vai ver daqui a pouquinho no próximo slide,
que eram ilhas artificiais feitas com a técnica muito apurada. E nessas cidades astecas tinham grandes mercados, como o mercado de Tlatelolco, que ficava na parte norte da ilha, que era um mercado que tinha uma série de produtos das diversas regiões que os astecas dominavam. E aqui a gente tem as chinampas, né, que são ilhas artificiais feitas com a finalidade de cultivar, mas também de fazer algumas moradias, inclusive como aparece ali na imagem à direita, né? E ela era basicamente feita pela sobreposição de lama do fundo do pântano com uma rede feita de agave e de sisal, basicamente. Se fazia várias camadas e a partir disso você tinha uma terra bastante fértil para cultivar. Interessante que um dado, os astecas eles guardavam as próprias fezes para poder usar como adubo, né, nessas chinampas, né? Então, inclusive até hoje existem algumas dessas chinampas na região de Xochimilco, na cidade do México, que demonstra a vitalidade, né? E elas ainda são usadas para cultivo, inclusive. Observa a técnica, né? As árvores que estão plantadas aí, o salgueiro, era para segurar e para ter base na ilha artificial. E aqui, claro, é um esquema, mas as ilhas eram muito grandes, inclusive, viu? Quem quiser depois procurar no Google, bota lá Xochimilco, Xochimilco, Xochimilco. E aí você consegue visualizar as ilhas hoje, né? Aqui a gente tem um Calpulli, né, que ficava nessas ilhas ou nas ilhas de verdade, né, que não artificiais. Era um local de moradia das famílias, conjunto de famílias. Então, eram geralmente os camponeses mais pobres ou não, também tinham Calpullis de pessoas ricas. E existia a terra deles, né, a terra da nobreza, que era basicamente a terra onde esses camponeses trabalhavam para pagar os impostos e manter o Estado asteca. Então, é uma civilização bastante complexa, como a gente viu até aqui. Vamos seguir adiante. Outro povo bastante conhecido também, a gente tem aqui os Incas, né? A imagem aí do fundo é Machu Picchu, que é um grande sítio arqueológico visitado por pessoas do mundo todo, e o Peru, inclusive, hoje é talvez o principal destino turístico da América do Sul, principalmente por conta dessa herança histórica, arqueológica, arquitetônica dos povos indígenas que habitaram a região e principalmente do povo Inca, que talvez seja a civilização mais conhecida que se desenvolveu na América do Sul, das dezenas ou centenas de povos que se desenvolveram aqui, inclusive povos que tinham cidades, faziam grandes construções como a civilização Caral, o Acapuclana, enfim, mas os Incas talvez sejam aí o auge, né, ou a última grande civilização indígena da América do Sul que formou um grande império. A gente tem a localização aqui do Império Inca, que era um império recente quando os europeus invadiram, né? Inclusive a gente tem aí os três principais centros do poder Inca, né? Machu Picchu, que é uma cidade religiosa, Cusco, que era um dos centros, o principal centro administrativo do Império, e Quito lá em cima, que também é uma espécie de capital. Então é uma região ali basicamente andina, ou seja, montanhosa, mas também uma parte da Amazônia peruana e até brasileira poderia estar na área de influência do Império Inca, né? O auge dele começou a partir da década de 1430, um século antes da invasão europeia, e ele teve uma curta duração, por volta de 150 anos. Ele nasceu a partir de Cusco, que é uma cidade que fica a 1000 quilômetros daqui, né? A gente não está tão longe dela na realidade. E essa cidade ela tinha muita influência da cultura de Tiahuanaco, que era um outro império mais antigo que se desenvolveu na região da Bolívia, e a partir do conhecimento, né, da arquitetura, da organização social, essa cidade foi conquistando regiões, subjugando povos e criou o império que é o Tuan Tsuyu, o império dos quatro cantos, né, norte, sul, leste e oeste, que é o império Inca chamado, né, eu não digo que é uma forma errônea, mas é a forma que se naturalizou. O nome correto seria Tuan Tsuyu, que é o nome que eles próprios davam ao império deles. Aqui a gente tem exemplos, né, desses resquícios que ficaram do povo Inca na arquitetura. A gente tem aí o sítio arqueológico de Sacsayhuamán, lá em Cusco, no Peru, obviamente. A gente vê aí alguns terraços lá atrás, na primeira imagem, terraços de cultivo, resquícios de palácios e de templos, né? E a gente vê que essas pedras grandes, elas na realidade estão encaixadas.
não existe nenhum tipo de elemento que cole as pedras como argamassa, cimento e afins. Era basicamente uma arquitetura de encaixe de grandes blocos de pedra polidos e trabalhados durante meses, colocados aí de formato perfeito para se encaixar uns nos outros. Essa imagem que a gente tem aqui, inclusive, vê essa herança ainda presente lá em Cusco, né? Ali a Catedral de Cusco lá atrás, e essa é a festa do Inti Raymi, que é uma festa anual que acontece lá, onde eles celebram uma espécie de coroação do Inca, né? O Inca é o nome que se dá ao imperador, e é um festival que hoje tem uma finalidade turística, mas ele ainda relembra, né, todo esse processo dessa herança cultural inca, que é muito ensinada nas escolas e é motivo de orgulho, assim como os astecas e maias são para os mexicanos, guatemaltecas e outros povos na América Central, são motivo de orgulho. Lá no Peru, os incas são motivo de orgulho nacional. Aqui a gente tem um exemplo dessa habilidade inca que eu mostrei na imagem anterior de construção, né? Eles faziam suas cidades com essas pedras, né? Então, cidades para serem eternas, digamos assim, que eram tiradas das montanhas, das pedreiras, arrastadas por rampas ou rolos de madeira, trabalhadas, polidas, encaixadas umas nas outras. Essa é uma famosa pedra dos 12 ângulos, né? Que está na rua Antun Humayuki, lá em Cusco, uma rua estreita, inclusive. Observa que o encaixe é muito bem feito. E essa arquitetura era feita para resistir aos terremotos. Eles conseguiam diminuir o impacto do terremoto. Inclusive, lá no sítio de Sacsayhuaman, foi feito um templo espanhol, né, um convento, em cima do templo inca. O que aconteceu? Teve um terremoto, o templo espanhol foi abaixo, e o que tinha sobrado do palácio inca anteriormente estava ainda intacto. Ou seja, o conhecimento arquitetônico dos incas era tão grande que se adaptou muito bem à dinâmica tectônica, né, de terremotos da região. Um outro exemplo aqui de arquitetura são os terraços de cultivo, né? Esses são os terraços de cultivo de Morai. Então, a economia inca ela era muito baseada na agricultura e no comércio, mas a agricultura era o centro dessa economia. Cultivavam batatas, são várias espécies, milho, também várias espécies, grãos como a quinoa, que é muito conhecida hoje, que faziam parte da dieta deles. Inclusive, eles consumiam muita carne de alpaca, vicunha e de lhama também. A dieta de carne era muito baseada nesses animais. E também os animais usados para transporte, né? Mas não transporte em cima deles, mas para transportar carga. E tinha um grande sistema de estradas nessa região de montanhas que são os Andes, que eram os correios, né, incas, e usavam para se comunicar e para transportar as cargas. Inclusive, há vestígios possíveis de estradas incas que chegam até aqui a região do Acre e Rondônia, mas isso é um processo ainda em andamento de análise, porque inclusive há uma possível estrada que ligava o povo inca aos povos indígenas brasileiros lá na região de que hoje é São Paulo, mas também é um processo que está em análise. Mas é possível sim que existiam estradas para fora da região andina. O tecido também é um elemento importante, inclusive vários povos antes dos incas desenvolveram essa cultura de tecelagem na América do Sul. A gente tem aí a tecelagem feita basicamente com o pelo da lhama da vicunha, né, e de outros camelídeos que habitam os Andes. Tem um vídeo, inclusive, que eu vou deixar lá no ambiente para vocês verem que até hoje essa técnica é usada, né, como forma de trabalhar e fazer tecidos tradicionais. E inclusive essa técnica de tecelagem, né, a lã, era usada para fazer este elemento aí do lado, que é o quipu, que é uma espécie de contadora, né, pendurava nos armazéns para contabilizar o que tinha. Não se sabe ainda plenamente como era utilizado, mas a ideia é que era uma espécie de calculadora dos produtos que estavam no armazém, para contabilizar, era usada na administração. Os incas, incrivelmente, são dos raros casos de povos que não tinham alfabeto, pelo menos até as pesquisas atuais não se detectou isso, e é muito raro, inclusive, o império se desenvolver sem um formato de alfabeto, mas a presença do quipu indica que havia alguma forma de contabilidade, alguma forma de controle feito através dessas cordas aí.
A religião deles era baseada no culto ao sol, Inti, né, que é essa imagem que aparece aí, e outros deuses eram muito ligados à questão da agricultura, né? O Iracocha, que é o esplendor originário, criador, Mamakila, que é a deusa lua, Pachamama, que é a mulher do Iracocha, que é a terra, inclusive importantíssima, né? O culto a Pachamama até hoje é feito em regiões do Peru e da Bolívia. Mama Sara, que basicamente é uma versão da Pachamama, e a Mama Cocha, que também é outra versão dela, que é ligada ao mar. Então, haviam sacrifícios humanos, mas não eram tão comuns. Eles eram muito restritos em ocasiões muito específicas, que se sacrificavam crianças, adolescentes, que eram cuidados com essa finalidade, né? Nascia o bebê, ele era escolhido e a vida toda ele era cuidado para que em determinado momento ele fosse sacrificado. Inclusive tem, vou deixar também um link de uma matéria de 1999 que mostra o encontro, na verdade, no Museu Argentino, de 3 múmias de origem inca na região da Argentina, no norte da Argentina, que morreram, foram embebedadas para morrer e foram bem preservadas para uma espécie de culto, né? Enfim, que a gente tem lá. Obviamente as pesquisas ainda estão andando sobre os incas, não é uma coisa fechada, mas era nítido que eles foram enterrados como uma forma de sacrifício. Aqui o calendário dos incas mostrando exatamente como ele tem uma finalidade religiosa e econômica, né? Então a gente tem aí a ligação com os nossos meses do ano. É um calendário que é muito parecido com o nosso na divisão de meses. É um calendário solar, obviamente. Os incas, eles, como eu falei, faziam esses ritos funerários, e aí eu cito o exemplo das múmias que estão aqui, né? Você, para ser uma boa pessoa, você tinha que ama sua, ama lula, ama chela, não roubar, não mentir, não ser preguiçoso. Se você fizesse tudo isso bonitinho, você ia morrer e ia viver perto do sol. Se você fizesse isso errado, você ia fosse desobediente, você ia para a terra fria, ia para um lugar sem sol. Eles faziam alguns rituais de mumificação, como a gente falou aqui, especialmente com os imperadores, que eram mantidos mumificados e guardados e saíam em determinado momento do ano para as festas, principalmente. Eles, inclusive, mantinham uma espécie de séquito de empregados para cuidar da múmia do imperador. E, obviamente, as múmias que eram, como é que eu vou dizer, de modo involuntário, né? As múmias mais conhecidas, né? Você enterra, e como o terreno é muito frio, você tem a questão climática e a própria lógica do enterramento, muitas múmias foram preservadas. E o caso mais emblemático é o que eu já citei, dessas 3 múmias aí de Yuyanaco. A pronúncia é complicada, Yuyalaco, que é uma região da Argentina de origem inca, né? São 3 múmias aí de crianças e adolescentes muito bem preservadas, inclusive até as roupas estão muito bonitas. Essa do meio ela foi atingida por um raio, possivelmente, na hora que morreu ou depois que morreu, por isso que ela está queimadinha, né? Mas observa que a gente tem aí inclusive são muito, muito bonitas, né? São artefatos arqueológicos muito bonitos. E a gente tem aí o final desse trecho aqui. A gente observa que tem outros elementos presentes na aula, então dúvidas é só procurar, tá? Terminamos aqui essa parte dos astecas e incas. Tem outro vídeo sobre povos indígenas brasileiros e outros materiais e uma atividadezinha sobre isso valendo ponto, que também é explicado em outro vídeo, tá? Bons estudos!